Avisar as pessoas que a live está começando. Bom, enquanto está avisando, lembrando vocês que eu devo mudar essas lives, o dia da live e olá, pessoas entrando, começando a live hoje. Oi, Carol. Entrando, vamos esperar as pessoas começarem a entrar, que eu tô vendo que o Instagram tá avisando agora todo mundo que a live tá começando. Então vamos esperar aqueles 2 minutinhos até que a gente comece a receber as pessoas entrando. Enquanto isso, quero lembrar vocês que essas lives acontecem nesse momento, até essa semana, todas as quartas-feiras, 3h15 da tarde, aqui no horário de Vancouver, e 7h15 da noite no horário do Brasil. Mas eu devo mudar esse horário das lives e o dia das lives. Eu fiz uma pesquisa nos meus stories, né? E aí saiu que a maioria pediu pra quinta-feira, então eu devo mudar as lives pra quinta-feira pra gente fazer um teste lá pelas 5 horas da tarde. Então em breve eu devo passar um comunicado pra todo mundo pra falar isso. Mas eu quero dizer que eu vou continuar fazendo essas mini aulas no mês todo de setembro. Então é legal vocês, enfim, se programarem para continuarem participando dessas lives e também para compartilhar com as amigas, né? Porque é conteúdo muito bom que eu entrego aqui para vocês. Como eu sempre falo, de uma forma descomplicada, de uma forma resumida, mas que eu tenho certeza que ajuda vocês muito no dia a dia. Lembrem de passar esse aviãozinho aqui, ó, para passar para as pessoas, para dizer que a live tá começando. Não esqueçam de compartilhar com as amigas com relação a isso. E vamos esperar só mais um pouquinho, tá? Para as pessoas entrarem, tá bom? Deixa eu aproveitar e até mandar para algumas pessoas aqui também. Vamos lá. Carol e Lud, tudo bem? Lud sempre participando aqui, né, Lud? Sempre aqui com a gente, sempre aqui comigo. Fico muito feliz. Deixa eu fazer uma aqui. Como estão todas? Animadas para falar hoje sobre a influência das cores do nosso rosto, principalmente sobre o batom vermelho? Hoje eu vim em homenagem ao post que eu fiz ontem com relação ao batom vermelho. E aí eu vim hoje com o batom vermelho. Eu vou explicar inclusive por que eu escolhi esse tom de vermelho, esse vermelho. Carol, tudo ótimo, que bom. Bom, eu vou então iniciar a live. E como sempre, eu fiz aquela apresentaçãozinha. Estou bem em você, sim, eu adoro os conteúdos. Ai, que bom, Lud, muito obrigada mesmo. Fico muito feliz que vocês gostam do conteúdo. Então, continuando essa coisa de bons conteúdos, né? Vou explicar um pouquinho por que eu escolhi esse assunto dessa vez. Primeiro porque muita gente me pergunta com relação às cores, porque hoje tá muito na moda, né? As pessoas saberem principalmente qual é a sua estação. Então a gente tem 4 estações principais, primavera, verão, outono e inverno, dentro das cores. Ti, obrigada! Dentro da análise de coloração pessoal, né? Só pra vocês saberem, por exemplo, eu sou primavera clara. Então, dentro dessa análise que é a análise expandida, né? Hoje eu entendo que eu sou primavera clara. Então a gente tem uma série de estações e cada estação tem a sua subdivisão, né? Então, por exemplo, dentro da primavera tem primavera clara, que é a estação pra mim, tem a primavera brilhante e a primavera... primavera clara, primavera brilhante e primavera... primavera quente. Acho que é isso. Nossa, deu um branco agora. Mas enfim, então todo mundo pode ser meio que, digamos, encaixado, entre aspas, em algumas dessas estações. Dentro disso, a gente começa a entender o quanto realmente as cores, elas acabam influenciando, principalmente no nosso rosto. Então, quando a gente fala em cor, tudo que a gente utiliza perto do rosto, ou seja, cores do cabelo, cores, sobrancelha, cores da maquiagem,
cores da nossa roupa próxima ao rosto. Por exemplo, hoje eu também vim propositalmente com uma roupa de gola alta. A gente pode falar do cachecol, a gente pode falar cores de brinco, cores até das unhas, porque as unhas normalmente elas estão próximas ao nosso rosto. Todas essas cores, elas têm influência sobre o nosso rosto e acabam trazendo... Elas podem valorizar a gente, valorizar a nossa beleza, ou elas podem não valorizar muito e às vezes até propagar, né, trazer uma imagem que não é muito o que a gente está esperando, ou que tem muito a ver com a gente, ou até, por exemplo, dar mais manchinhas, entre aspas, né, tipo, mostrar mais as manchinhas no rosto, mostrar mais as olheiras. Então, quando a gente entende os detalhes, né, quando a gente entende realmente o poder dessa cor no nosso rosto, é muito bom porque daí a gente começa pelo menos, não digo que é pra usar só aquelas cores, né, porque quando a gente descobre isso, não é porque vai criar, ai meu Deus, agora eu só posso usar cores alaranjadas, ou eu só posso usar um vermelho mais quente, não posso usar mais um vermelho mais frio, não é sobre isso. Todo mundo tem liberdade de usar a cor que quer e no tom que quer, mas a diferença é que você ganha uma certa liberdade para saber brincar isso quando você quiser. Então, eu gosto muito que vocês entendam a influência das cores, porque ela também não tá só na gente, né? A influência das cores, as pessoas estudam as cores há muitos e muitos e muitos anos. Então, ela é utilizada na arquitetura, utilizada principalmente no design, ela é utilizada nas marcas. Então, vocês sabem que as marcas, quando elas vão escolher as cores que tem a ver com a marca dela, né? Com o logo, etc., tudo isso é estudado e pensado, porque cada cor transmite uma mensagem, ou cada cor, ela acaba trazendo uma emoção para você, ela tem como influência uma emoção no outro. Então, quando a gente fala, por exemplo, preto, né? Às vezes o preto, todo mundo fala do preto básico, todo mundo deveria ter um preto, etc. O preto, ele pode trazer várias mensagens, e essas mensagens, elas podem ser tanto de uma forma bem arquétipa, que o arquétipo quer dizer símbolos que são universais, né? Então, por exemplo, o preto, normalmente ele traz a questão, ele é uma cor escura, então ele fecha, né? Então o preto ele traz a questão mais fechada da situação. Então, por exemplo, o preto é utilizado em muitas culturas, como a nossa ocidental, para quando alguém falece, né? Então, quando você vai num velório, as pessoas utilizam preto. Porém, o preto em outras culturas tem outra mensagem. Então, aquela pessoa que vê o preto, ela vê de outra forma, em outra cultura vê de outra forma. O branco, ao contrário, pra gente, traz aquela coisa angelical, o branco traz a coisa do médico, né? A coisa do claro, da higiene, etc. O vermelho, ele traz uma energia, ele traz uma emoção forte, ele parece que quando as pessoas utilizam vermelho, elas querem trazer essa energia para elas de movimento, de explosão, de forte, ou de trazer algo que atrai de alegria. Então, cada cor tem o seu significado e cada cor pode promover uma emoção na outra pessoa. Isso é estudado há muito tempo, gente. Tem materiais maravilhosos aí por aí que podem explicar exatamente o significado de cada cor. E lembrando que isso também tem a ver com a parte cultural, como eu falei pra vocês. Para algumas culturas, o preto pode ser visto como uma coisa pesada, uma coisa que lembra, inclusive, a questão da morte. Para outros, o preto, na verdade, traz a questão com a vida. Então, isso também influencia na nossa vida, tá? E aí, eu tô com meu materialzinho aqui pronto. Lembrando que vocês podem utilizar aquelas caixinhas com ponto de interrogação para fazer as perguntas para mim durante a apresentação. Eu gosto muito de retirar aqui os comentários, porque aí não fica esse monte de comentário na frente da imagem, tá? Então vocês podem utilizar esse pontinho de interrogação. Tô vendo aí gente colocando coraçãozinho. O coraçãozinho é muito importante pra mim, gente, porque o coraçãozinho mostra pro Instagram que o meu conteúdo é bom, que vocês estão gostando. Então, pro algoritmo é muito importante mostrar que esse conteúdo é pra ser continuado. Então, ele acaba promovendo melhor os meus conteúdos. E também, não esqueçam de usar o aviãozinho para enviar para as amigas, né? Para mostrar que essa live tá acontecendo. Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui o primeiro slide que eu passei agora há pouco. Opa, aqui, chegou.
Então vamos lá, vamos falar sobre a influência das cores na nossa vida, mas nesse caso especialmente no nosso rosto. Hoje eu quero trazer essa informação que é para lembrar vocês a importância das cores no nosso rosto, tá? Então eu vou parar aqui um pouquinho os comentários, vocês podem utilizar o ponto de interrogação ali toda vez que vocês tiverem uma pergunta. Então vamos lá. Cores. Primeiro vamos lembrar de algumas características ligadas às cores. A gente tem 3 cores primárias, que vocês devem ter estudado isso no colégio, alguém deve ter brincado com as cores, que a professora pedia para misturar as cores para ver o que ia dar, né? Então a gente tem as 3 cores primárias que a gente coloca ali. Então a vermelha, é o azul e é o amarelo. A partir dessas 3 cores, a gente consegue criar qualquer outra cor no mundo. E a gente pode adicionar o branco e o preto para deixar essas cores mais pesadas, no caso mais escuras ou mais claras. Mas a partir da cor azul, vermelha e amarela é que a gente cria todas as cores no mundo. Uma curiosidade, as nossas bases, o que a gente usa no rosto, elas são criadas a partir do vermelho, azul e amarelo. Então, quanto mais pigmentos eles tiverem de amarelo, por exemplo, de vermelho, a base vai ficar mais amarelada, mais alaranjada. Quanto mais azul tiver naquele pigmento daquela base, mais rosinha, né? Mais cor fria, arroxeada quase, ela vai ficando aquela base. Então, é a partir dessas 3 cores que a gente consegue criar a nossa base. E claro, como eu falei pra vocês, colocando pigmento branco ou preto para deixar aquela base mais escura ou deixar aquela base mais clara. Então, a partir dessas 3 cores, a gente também faz as secundárias. Então, por exemplo, quando a gente junta o vermelho com o azul, a gente vai criar o roxo. Quando a gente usa o vermelho e o amarelo, a gente vai criar o laranja. Quando a gente coloca o amarelo e o azul, a gente vai criar o verde. E aí, a partir disso, depois vem as terciárias. Então, eu acho que essa foto que eu coloquei pra vocês, essa imagem que eu coloquei pra vocês, mostra muito, deixa muito claro o que é isso. Então, tudo que a gente fala hoje de cores, elas têm a ver com essas 3 principais cores, vermelho, azul e amarelo, tá bom? Dito isso, a outra característica das cores, a divisão comum que eles colocam a separação é que existem as cores quentes e as cores frias. Quando a gente fala isso em design, na arquitetura, normalmente a gente fala de cores em geral, quando a pessoa fala que é uma cor quente, ela sempre vai estar se referindo às cores, por exemplo, avermelhadas, alaranjadas, que tem mais amarelo na fórmula. Então, um roxo, que é um roxo mais quase rosa, sabe? Um roxo quase mais vermelho, o vinho, por exemplo. E aí, todas as cores frias que estão ali embaixo, seriam os verdes, seriam os azuis, que são pensados como cores frias, porque eles têm muito azul na fórmula. Isso quando a gente fala, como eu falo pra vocês, no geral, né? Mas eu vou mostrar pra vocês um outro slide que coloca muito Então, assim, a gente tem a questão da temperatura de novo, que é cores quentes e cores frias. Então, essa é pra vocês entenderem, quando a gente fala característica da cor, tem 3 tipos de características. Temperatura, que a gente tá falando de ser quente ou ser frio. A gente tá falando de intensidade e a gente vai estar falando de profundidade. Essas 3 diferenças a gente usa tanto na parte, de novo, arquitetura, design, etc., quanto a gente usa também para análise de cores pessoal, quando a gente faz para descobrir qual é a nossa estação, se é primavera, se é outono, se é inverno, se é verão. Ali, cores quentes, eu coloquei em cima, então, cores que seriam consideradas mais quentes e abaixo as cores consideradas mais frias. Mas eu fiz um slide novo, que é esse daqui, para mostrar as mesmas características de cores, só que pensadas especificamente, principalmente na análise de cor. Então, as cores no meio que eu coloquei ali, eu coloquei um vermelho puro, eu coloquei um verde, não é um verde puro, mas ele é um verde quase neutro, e eu coloquei o preto. O que eu quero que vocês entendam? Toda vez que eu falar uma cor quente ou colocar uma cor fria, quando a gente vai falar para o nosso rosto, dentro da análise de coloração pessoal, eu vou falar que se tiver mais pigmentos azuis, a cor vai ficar mais fria. Então, por exemplo, aí tá o vermelho no meio. Do lado frio, eu coloquei mais pigmento azul, então ele ficou um vermelho rosado. Para alguns até poderia ser visto como rosa. Então ele ficou um vermelho mais rosado, porque ele tem uma característica quase roxado, uma característica de azul na fórmula.
Quando eu coloco mais amarelo, mais pigmento nessa fórmula, mais quente ele vai ficar. Então, o vermelho no meio, que era um vermelho puro, eu coloquei mais amarelo, então ele vai ficando mais quente, ele vai ficando pro lado alaranjado. Depois o verde é a mesma coisa, então um verde mais frio, ele tem mais azul na fórmula. Um verde mais quente, ele tem mais amarelo na fórmula, que o verde mais quente fica quase aquele verde limão, vocês estão percebendo? Porque ele tem mais amarelo na fórmula. E eu vou dizer que até o preto passa por isso, então o preto é a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. O preto, ele tem um preto puro. Se você vai colocando um pouquinho de azul na fórmula, ele vai ficando um preto azulado, que é quase a questão do azul marinho. Tá? Alguns pretos se confundem com o azul marinho até. E o preto com mais cor, com mais amarelo, vai ficando um preto sujo, sabe? Um preto meio estranho, meio amarelado. Então, deixa aqui. Então, só pra vocês entenderem. Então, quando eu falo de frio e quente, que eu vou falar pra vocês muito agora, não é sobre só as cores azuis e verdes serem frias e as cores vermelhas e laranjas serem quentes. Um próprio vermelho pode ser mais frio, um próprio laranja pode ser mais frio, como um azul pode ser mais quente ou um verde pode ser mais quente. Check? Vocês estão entendendo por enquanto essa... Vou colocar aqui os comentários. Hoje o assunto ele é meio técnico, gente, ele é bem técnico, então eu não sei, me falem se vocês estiverem confusas ou se vocês tiverem dúvidas com relação a isso, se vocês estão entendendo, se eu tô falando muito rápido. Oi, Jana, tudo bem? Então, que daí eu vou seguindo aqui, tá, gente? Também posso tentar falar um pouco mais devagar e tudo mais. Mas lembrando, então a gente só fazendo um mini resumo, lembrando que as cores, elas estão por todos os nossos lados, cada cor ela proporciona uma emoção pra gente e ela tem uma influência enorme, principalmente no nosso rosto. Então, por mais que você use lá a calça, sei lá, laranja fluorescente, mas você tá usando uma cor na parte de cima que tem muito a ver com a sua estação, quando você descobre a sua estação, na parte do rosto, a parte do rosto vai ter uma influência maior sobre você. Então é muito legal você saber quais as cores que te valorizam mais, que tem mais harmonia com você, para você usar sempre o que for perto do seu rosto com as cores ideais para você, né? Então, as cores têm várias características, dentre elas a temperatura, a intensidade e a profundidade. Quando a gente fala em temperatura, a gente está falando de ser quente ou frio, então você pode vestir todas as cores, todo mundo pode vestir todas as cores. A diferença vai ser entre quente e frio, vai ser entre a intensidade, ser mais brilhoso ou mais opaco, ou mais suave, e vai ser sobre a profundidade que eu vou continuar falando aqui vocês e vocês vão poder entender, porque através dos exemplos eu estiver ficando mais claro. Me lembrou o tempo da faculdade. Ai, que bom, Carol! O que você estudou? O que você estudou? Me fala depois. Eu amo esse assunto. Tem vários livros maravilhosos que falam sobre assuntos sobre cores. E assim, quanto mais você estuda, parece que mais coisa aparece, mais maravilhoso vai ficando. Eu amo. Vou continuar aqui a apresentação, tá, gente? Eu vou tirar de novo os comentários para não ficar aquele monte de informação aqui. Então, falamos de temperatura. Agora, a gente vai falar sobre intensidade. O que seria intensidade? Intensidade tem a ver com a cor ser mais forte, mais intensa ou mais suave, mais opaca. Ela vai ser mais brilhosa ou mais opaca, mais intensa ou mais suave. Então, aqui eu coloquei meio que um exemplinho. Não é tão perfeito, mas ele já ajuda um pouco a entender. Então, quanto mais saturação, mais brilho, mais intensidade a cor, ela vai ficando bem forte. Quanto menos saturação naquela cor, ou seja, ela vai ficando mais e mais suave ou mais e mais opaca. Então, ela sai do brilho pro opaco. Muito claro com isso é o batom. Então, hoje eu tô usando um batom mate. Ele não tem muito brilho, mas ele é um mate ainda suave, assim, ele é uma mate, desculpa, suave não, ele é um mate ainda intenso, ele tem bastante intensidade na cor e ele não fica tão opaco, tão matificado assim, ainda tem um certo mini brilho. Então, mas a gente sabe que nos batons tem assim, gloss, que é super brilhoso, mas eles não têm tanta cor às vezes dentro, mas ele é muito brilhoso, né? Ele é intenso no brilho.
A gente tem batons brilhosos, batom comum, e a gente tem o batom mate, que ele é mais opaco. Fora isso, a gente tem tons mais fortes, mais intensos e tons mais suaves, mais quase como se fossem claros. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo. Acho que já vale colocar agora. Deixa eu achar aqui o exemplo para vocês entenderem realmente quando eu falo o que seria brilhoso e o que seria brilhoso e intenso e o que seria suave. Ó, então a gente tem na intensidade, por exemplo, a roupa do meu lado que eu tô vendo aqui de frente, né, pra vocês, a roupa brilhante, a roupa mais vermelha, ela é brilhante e ela é intensa, então você vê a cor de longe, né, você consegue ver aquele vermelho. O suave e opaco, com menos saturação, menos intenso, se vocês podem perceber, é um vermelho ainda, é só o grau do vermelho dele, né, ele até lembra quase ele mistura entre rosé e salmão, talvez, eu não sei, ele é parecido com as cores que eu uso na minha cartela de cores da marca, inclusive, vocês podem ver por aqui. Então, ele é mais suave, ele é mais puxado pro opaco também, então, aí vocês conseguem ver um pouco da diferença entre intensidade de cor, tá? Vou abrir os comentários de novo. Até aí tudo bem, gente? Check temperatura e check intensidade. Vocês entenderam a diferença dessas duas coisas? Posso continuar por aqui? Bom, eu vou continuar então. E aí o próximo assunto seria profundidade Que bom, Jana, obrigada. Sim, tá. Eu vou tentar achar o arquivo da profundidade aqui, que ele sumiu no meu... E dessa vez, gente, não fiz que nem outra live, eu mandei tudo. É só porque a coisa não tá puxando aqui, que estranho. Deixa eu ver só uma coisa aqui, gente. Vou ter que mandar de novo, eu acho. Vamos lá. Fiquem comigo. Deixa eu só ver se eu acho aqui o arquivo. Eu acho que ele não foi mesmo, né, gente? E acho que eu nem salvei. Então vamos falar profundidade. O que seria profundidade? A profundidade seria a cor com mais branco ou cor com mais preto. Então, quanto mais branco na fórmula, mais clara ela vai ser. Quanto mais preto, mais escura ela vai ser. Deixa eu só... Gente, me dá um segundo. Peraí que eu vou pegar ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não me chamem de louca, que às vezes eu vivo saindo no meio da... Ó, eu vou tentar colocar aqui pra vocês. Porque eu acho que eu perdi a imagem mesmo. Vou tentar abrir pra mostrar pra vocês aqui. Ó. Vou virar a câmera pra vocês. Aqui, ó. Então, assim, ó, tá vendo que ali, quanto mais branco, mais clara a cor, e a gente vai subindo, vai ficando mais escura a cor, como se tivesse colocado mais preto. Essa não é exatamente a melhor imagem de todas, gente, mas eu acho que ela já dá um pouco pra mostrar pra vocês a diferença na profundidade. Então, a gente tem, vamos recapitular, 3 coisas. Temperatura, então, quanto pode ser quente ou frio. A intensidade, que pode ser mais brilhosa, mais intensa, ou mais suave e mais opaca. E a gente tem a profundidade, que pode ser mais claro ou mais escuro. Então, todas as cores, elas vão estar englobadas nessas 3 características. E a partir disso, quando você descobre, por exemplo, o seu subtom de pele, se você é mais quente, mais fria, ou neutra para mais quente ou mais fria, a partir disso já ajuda muito a saber qual é a cor de batom, a cor de blusa, a cor de brinco, a cor de cabelo, vão ficar melhores em você. Então vamos lá. Essa pessoa tem um subtom de pele considerado quente, ela provavelmente vai estar entre as estações primavera ou outono.
E aí, isso significa que as cores com temperaturas quentes, ou seja, com pigmentos mais amarelos na fórmula, vão ficar melhores para ela. E além disso, depende muito também do contraste dela, se ela é uma pessoa com contraste alto ou contraste baixo, que vai ajudar a entender se ela também vai precisar de cores com mais intensidade ou cores com menos, mais suaves e mais opacas e mais com menos intensidade, e se vai ser mais claras ou mais escuras. Então, eu vou dar um exemplo sobre mim. Como eu falei pra vocês, eu sou primavera claro. Primavera clara, a característica principal da primavera clara é o claro. Então, pra mim, na verdade, as cores mais claras ficam mais harmônicas pra mim. E hoje eu vim de jeito completamente diferente. E aí depois eu vou lá no final vou explicar pra vocês o porquê que eu escolhi isso tudo hoje, tá? Então, as cores, na teoria, quando eu quero ficar mais harmônicos... Vocês estão me ouvindo? Porque deu um negócio aqui, ficou meio preto aqui sozinho. Deixa eu ver. Escrevam pra mim se tá funcionando, se vocês ainda estão me vendo, gente. Ah, então tá bom. Obrigada, Marina. Obrigada, gente. Tá, então tá. Então, na teoria, se eu quero ficar mais harmônica, se eu quero valorizar mais a minha beleza, eu vou utilizar as cores mais claras, as cores mais suaves, não, mais claras da cartela, as cores mais quentes, e no meu caso eu tenho um brilho natural na pele, já é natural da minha pele, as cores também com mais brilho, com mais intensidade. Algumas pessoas, por exemplo, por exemplo, inverno brilhante, não, inverno frio. O inverno frio é um inverno puro, então ele vai ser as cores mais frias, as cores realmente com mais pigmento azul na fórmula, as cores mais intensas de cor, assim, tipo as cores mais puras e intensas, e muitas vezes também as cores mais escuras, né? Tipo assim, com que dê mais contraste com a pele, tá? Vamos continuar aqui para vocês entenderem que tem mais material e tá bem legal. Então, como eu falei para vocês, temperatura, intensidade e profundidade na cor é muito importante. Fora isso, a gente precisa saber o nosso contraste, só que isso é uma coisa bem específica também de análise de coloração, tá, gente? De coloração pessoal. Então, assim, quando a gente sabe o nosso contraste, significa o quê? A gente tem que entender qual é a cor do nosso cabelo, a cor da nossa sobrancelha, a cor dos nossos olhos e a cor que fica a nossa boca perante a nossa pele. Então, quanto mais contraste tiver entre a nossa boca e nosso cabelo com a relação à nossa pele, ou seja, às vezes o cabelo é super escuro, a pele é muito clara, então o cabelo às vezes fica lá entre o número 1, ou cabelo preto, bem preto mesmo, ou número 2. E a pele vai lá para o número 13, para o número 14. Então, significa que a pessoa tem um alto contraste. Ela fica boa, por exemplo, quando a gente usa preto e branco, quando a gente usa listras com cores bem dissonantes. Por exemplo, usa uma blusa, por exemplo, branca com gente, esqueci, um blazer preto, por exemplo, tem essas duas diferenças de cores. Quando a gente usa um cabelo bem preto, bem escuro, com batom bem forte, a pele bem pálida, sabe? A pele bem branquinha. Ou também nas negras acontece a mesma coisa, gente. Não importa se a pessoa é branca ou preta, continua exatamente na mesma situação. Algumas pretas têm o contraste maior, algumas pretas não têm. Elas têm um contraste que é quase nada, que é o médio para baixo contraste. No meu caso é médio contraste, eu fico entre médio para baixo. Então, pra mim também as cores que são mais claras, que não destoam tanto do meu rosto, é por isso que eu me amo loira, porque não destoa tanto no meu rosto, me valorizam mais a minha beleza, tá? E aí, eu quero fazer um exercício com vocês, passar pequenas dicas. Gente, isso aqui não é tudo pra acontecer, pra você descobrir realmente o seu subtom de pele e saber principalmente a sua estação, é necessário que você faça com uma profissional, né? É necessário que você faça isso pessoalmente com a pessoa, com a luz, sem maquiagem, tem uma série de situações. Mas eu quero ajudar vocês e dar algumas dicas pra descobrir um pouco, talvez para vocês chegarem em ter indícios e chegarem muito próximo de qual é o subtom de vocês, pelo menos. Que uma vez que vocês entendem qual é o subtom de vocês, que significa se você tem um subtom mais quente
ou mais frio, ou neutro, mais quente, mais frio, já ajuda muito a escolher, por exemplo, o batom vermelho. Então, a primeira coisa que é para achar o seu subtom, as cores da veia no pulso. Vocês têm que olhar as cores que vocês veem aqui na veia do pulso. E aí, se vocês verem nas veias mais azuis, se vocês verem praticamente a veia mais azul e roxa, entre roxa e azul, ou roxa e azul, vocês têm o subtom frio. Se vocês olharem as veias e verem que as veias são verdes, vocês têm o subtom quente. E se vocês tiverem as duas cores, como verde e azul, ou verde e roxo misturado, vocês têm os tons neutros, você tem um subtom neutro, que você pode tanto brincar um pouco com, brincar que eu digo, utilizar bases, por exemplo, que tem um tom um pouquinho mais quente ou mais frio e às vezes não vai ter essa diferença tão grande, tá? Vocês têm que fazer essa procura, ver como é que é as cores das veias de vocês na luz natural, não vai ser dentro de casa, você tem que estar perto da janela, como eu tô hoje, por exemplo, na luz natural mesmo, e aí vocês vão conseguir ver se o seu tom ele é mais verde, se ele é azul ou roxado, ou se ele é a mistura dos dois, tá? Outra situação que pode ajudar vocês a terem indícios de se você é mais quente ou mais fria. Se você se bronzeia rápido, por exemplo, se você vai pra praia, eu não tô falando, gente, de ficar, sei lá, 6 horas embaixo do sol, tá? Eu tô falando de ir pra praia, se cuidar, passar protetor solar, ficar meio que embaixo do guarda-sol, não ficar lá torrando no sol. Se você consegue pegar a cor, ficar naquela cor quase dourada, aquela cor meio amarelada, uma cor de bronzeado mesmo, significa que você tem indícios de uma pessoa de subtom quente. Se ao contrário, se você é aquela pessoa que vai no sol e sempre fica vermelha, não importa se você pega 5 minutos de sol, se você pega 10 horas de sol, você vai ficando rosa e depois de 2 dias, 1 dia praticamente, a sua cor também já vai embora, você não consegue aguentar a cor no corpo. Sabe aquelas pessoas que perdem a marquinha do biquíni bem rápido? E até percebe que o cabelo fica meio vermelhado, ele não fica dourado, sabe? Os pelinhos do corpo não ficam dourados. Você tem indícios que você é uma pessoa de subtom frio, tá? E a terceira sugestão, é uma das, tem outras, tá, gente? É sobre o branco do olho, literalmente, branco do olho. Que você também tem que ver de frente para uma luz, pra luz natural, tá? Se você tiver o branco do olho mais amarelado, você tá dentro dos subtons quentes. Se você tiver o branco do olho mais branquinho, quase azulado, dá pra perceber a diferença, gente, de uma pessoa pra outra? Você pode estar dentro das características de subtom frios, tá? E pra pessoa ser subtom neutro, é porque ela mistura, tá, gente? Então, por exemplo, vamos supor que essas 3 coisas que esses 3 testes que você fez, você ficou quente em todas, então você é realmente quente. Se você fez os 3 testes e ficou frio em todas, você é realmente frio. Se você fez os 3 testes e ficou entre alguns, sabe? Um ficou quente, outro ficou frio, outro ficou quente, outro ficou frio, você tá pro neutro. De novo, eu até coloquei ali, ó, esses são somente os indícios, não é uma constatação, gente. Por quê? Você precisa realmente de um olhar profissional para ajudar isso na vocês. É uma série de testes, esses é só alguns dos indícios, tá? E principalmente fazer os testes dos tecidos, se possível, porque as profissionais, né, nós profissionais de coloração, a gente utiliza os tecidos, esse é o teste ideal de todos para você saber realmente qual é o seu subtom. Tudo frio pra mim até agora. Jana, jura? Então, Jana, é bem provável, e não tá muito longe não, é bem provável que você seja pros tons mais frios mesmo. Realmente não é fácil identificar, é muito legal. Não é tão simples, parece fácil, né, gente? Mas não é tão simples, mas ajuda demais. Alguns indícios já vão mostrando. A Marina, totalmente quente aqui. Olha, Marina, que legal. Então, gente, o meu caso, eu sou neutra quente. O meu caso é que eu tenho eu tenho subtom neutro, mas eu sou mais pra quente do que pra frio. Então, normalmente, pra mim, eu fico muito mais... Ai, tô com um pelinho aqui, gente, que eu acho que é da minha gata. Pera aí.
eu tenho tons muito mais puxados para os quentes. Então eu gosto muito das cores mais douradas, das cores mais avermelhadas, alaranjadas. Os meus subtons são sempre puxados para os mais quentes. Então, ao invés de usar os pretos, eu gosto de usar os marinho, como eu tô usando hoje. A Júlia, eu achava que era quente, mas sou fria. Então, Júlia, é porque na verdade a Júlia é inverno. Você é inverno, né, Júlia? Então é muito isso mesmo, você é mais fria. Eu também, Ju. Ah, existe uma coisa, tá, gente? Existe um tipo de pele, que é a pele oliva, que a gente chama, que é uma pele que é o falso quente. Então, algumas pessoas, ela tem um tom que, na verdade, parece um tom de pele quente, né? Um tom de pele que parece até um pouco amarelada, mas no fundo ela tem esse tom de pele oliva. Para aí, gente, que eu tô no pelo no... Eu não tô achando. Eu tô falando com vocês, tô com pelo aqui, eu acho que é o pelo da minha gata. É que tem uns pelinhos da minha gata que eles são bem fininhos, que às vezes estão pairando no ar. Então, oi. Oi, Maitê. Então, algumas peles, elas podem... e tem uma outra coisa muito importante. Peles negras não significa que elas são quentes, tá, gente? Você pode ser uma negra fria, né? Tipo, com peles com tons de frio. E pode ser uma negra com pele subtom quente. E as peles negras, né? Elas têm divisões diferentes. São 6 divisões, na verdade, são diferentes das peles brancas. E pode ser um assunto que outro dia eu posso abordar com relação a isso também. Então, ela tem identificação um pouco diferente. Será, Jaque? Jaque, eu acredito muito que você é pro inverno, viu? A gente ainda tem que fazer o teste aí. Vamos continuar com a aula, gente. Então, dito isso, lembrando que as cores, todas as cores, vocês podem utilizar. E né, não importa, gente, você se sente bem com a cor que você utiliza, porém, se você souber desses pequenos detalhes de temperatura, intensidade, profundidade, se você entende, você descobre meio que o seu subtom, isso ajuda muito vocês a usarem essas cores com mais propriedade e que vão realmente valorizar mais a sua beleza. E aí, eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, de batons, para vocês entenderem. Eu utilizei os batons da MAC, porque eu acho que vai facilitar vocês. Vocês podem depois utilizar o Google, inclusive, ou ir numa loja para ver esses tons, né? Claro, depende de como tá o Covid aí onde vocês estão, né? Mas para ver esses tons da pele de vocês mesmo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Eu vou começar com os tons quentes e suaves. Então, a gente tem o Devoted to Chili, que é um batom considerado quente. Ele é um subtom vermelho com subtom mais quente. E o Ladybug, que é um outro batom super famoso da MAC. Todos os dois, eles têm um subtom puxado mais pro quente, porém eles são suaves. Vocês lembram que os suaves, opacos, eles são de intensidade mais baixa, com menos saturação? Então, esses são subtons com essa suavidade. Devoted to Chili, você gosta, Júlia? Que interessante! Ele é um tom mais quente. Continuando nos quentes, a gente tem o Lady Danger, que é um tom mais quase alaranjado, vocês estão vendo? Ele continua pro quente, ele tem bastante amarelo na fórmula e ele vai ficando, ele é bem intenso, ele é bright, né? Ele é um brilhante, ele é forte, então ele é um tom também puxado pro quente. E aí a gente tem também o Dare You, que é um outro batom considerado quente, só que ele é mais profundo, ele tem como se fosse uma pigmentação mais escura, como se tivesse colocado o preto. Kati, oi Kati, que foi mamãe recentemente, seja bem-vinda. Da Alice linda. Então, vocês podem ver, são 2 tons de quente. Os 2 batons ficam muito bons para pessoas com subtom quente ou neutro para quente, como por exemplo, para mim, o Lady Danger é uma cor que eu gosto muito. Porém, eles têm, se vocês perceberem, eles parecem diferentes. Vocês falam, nossa, ele é só mais escuro e mais claro, ou etc. Talvez vocês nem percebessem que os dois, na verdade, são quentes, só que um tem mais profundidade, ele tem talvez uma pigmentação mais escura, né, um preto aí na fórmula, enquanto o Lady Danger, ele é só mais amarelo e com uma pigmentação talvez de mais branco na fórmula, né?
Lady Danger para uma primavera quente como eu. Isso mesmo, Rafa. Primavera quente fica perfeito e eu amo também essa cor. Eu não tenho ele, mas eu já usei uma época. Eu quero comprar de novo. Eu amo ele, amo. Pra quem é primavera como a gente, ele é maravilhoso. E aí, olha só, por exemplo, pra mim, se eu fosse na loja, ou se alguém chegasse pra mim com esses 2 tons, dizendo, ah, Aline, os 2 tons são quentes, vão ficar bons em você. Eu concordo, eu poderia escolher um dos 2, mas eu ainda levaria em consideração o Lady Danger, porque como eu sou primavera clara, os tons mais claros, os tons mais suaves ficam melhores em mim. Eu sei que, na verdade, eles vão me valorizar mais. Mas se eu quisesse ter um batom mais que desse aquele statement, sabe? Que desse aquele tchá. Então o Dare You poderia ser uma outra opção. E o Dare You, gente, ele é uma opção para outono. O outono é outra cor, que é uma cor meio neutra para quente, mas eles são para pessoas com profundidades maiores. Normalmente eles, tirando o outono suave, sabe? Mas ainda assim o outono suave poderia muito usar essa cor. Então, para pessoas que são outono, o Dare You, ele é ótimo. Vamos para os agora frios. O Ruby Woo, que todo mundo conhece, é um dos batons, principalmente no Brasil, um dos mais conhecidos da MAC. As pessoas que trabalham na MAC me falam muito que brasileira chega lá já querendo o Ruby Woo, tipo, é normal. O queridíssimo Ruby Woo, ele é para pessoas com subtom frio. É um batom vermelho com mais azul na pigmentação. E ele é muito próximo com esse batom que eu estou utilizando, por sinal. E eu coloquei esse batom, inclusive, porque hoje o meu objetivo não era ficar tão harmônica. O meu objetivo realmente era chamar atenção. Meu objetivo para vocês era mostrar um batom no meu rosto, era dar atenção para esse batom, que a minha boca ficar assim em evidência. Então, essa é outra coisa a falar para vocês. Às vezes, nem sempre a gente quer tá com uma beleza tão valorizada, tão mais próxima do nosso coisa. A gente quer realmente fazer algo, trazer algo a mais. Então, eu tenho uma característica neutra que eu posso brincar com as cores frias. E o Ruby Woo é uma cor com subtom mais frio. Esse cor não ele é o cor da Kat Von D, que eu amo, que é esse batom aqui. Inclusive, os batons da Kat Von D, gente, além de ser veganos, eles duram eternamente na boca. Eu sou apaixonada por eles e esse é um dos tons preferidos meus, que por mais que não seja tão próxima ao que a minha cartela diz, que a minha primavera clara pede, eu sou apaixonada só por ele, que quando eu uso vermelho, eu gosto mesmo de causar, eu gosto de que chame atenção no meu rosto, sabe? Não sei se sou quente ou frio, mas amo o Ruby Woo. Pri, eu acredito, Pri, eu teria que fazer um teste de você. Eu acho que você tá muito mais pro quente, mas o Ruby Woo é maravilhoso mesmo. Ai, como é um batom vermelho, mas confesso que eu não uso muito no verão. Alguma sugestão de algum mais leve tropical? Então, isso tudo vai ajudar muito quando você souber o seu subtom, Maite. E aí, até eu passei agora o primeiro, não sei se você lembra, mas esses aqui são mais leves, ó. Eles são quase corais, entendeu? O Devoted to Chile e o Ladybug. O Ladybug é um bem mais claro, é um batom que, se você não gosta de usar esses batons mais fortes, eles são mais suaves. E eles são puxados para o mais quente. Tem que ver se você tem um subtom mais frio ou não. Se você for pro subtom mais frio, talvez o All Fired Up, que é esse de baixo, ele é um tom também suave, mais puxado pro frio. Então, essa é uma outra opção para pessoas que têm, por exemplo, que são talvez um verão suave. Ele é ainda vermelho, é um vermelho mais pink, né? Ele tem mais azul na forma, então ele fica um pouco mais rosa e ele tem uma intensidade mais baixa, ele fica mais suave, né? Fora isso, outros tons de inverno, outros tons frios, na verdade, é o D for Danger, que ele é um batom, ele é quase vinho, gente. Ele é um batom com bastante azul na fórmula. Ele fica aquele tom bem puxado, assim, aquele vermelho vinho, sabe? E ele é intenso, né? Ele dá essa profundidade pra... se a pessoa for mais clara, ele faz esse contraste alto. Se a pessoa for mais, tipo assim, tiver os tons de peles mais escuros, como negras, também vai ficar bem lindo no rosto, vai fazer eu continuar o contraste, né?
E o Diva, que eu acho que a Júlia, se ainda estiver ainda me vendo, Diva é um batom também super famoso da MAC, que todo mundo fala desse batom. E esse Diva, ele tem uma mistura, gente. Ele também pode ser muito bom para outono, porque ele é um tom mais intenso, mais profundo, né? Mas ele tem um pouquinho do tom frio também, ele mistura entre os dois, ele vai entre o frio e o quente. E é um batom que é um vermelho quase marrom. Tem pessoas que olham ele como marrom, inclusive. Mas, né, a Júlia usa, ela realmente gosta, né, Júlia? Lembra muito de ti toda vez que eu vejo o Diva. Então ele parece um marrom, porque ele é um vermelho tão intenso, com tanta cor escura, sabe? E ele tem também um pouco do quente, como eu falei pra vocês, por isso que ele parece marrom, mas ele acaba brincando com os dois. Você acaba usando ele também pra pessoas que são, por exemplo, inverno, como a Júlia. E aí, agora eu quero mostrar pra vocês, já tô com 45 minutos, tem que ficar olhando o tempo aqui, gente. Pra me deixar mais claro quanto a maquiagem tem um poder sobre o nosso rosto e quanto ela pode valorizar ou não a nossa beleza. Mas tem que estar inspirada pra usar à noite com bastante iluminador. Você vai deixar essa listinha de batons disponíveis ou aqui no Salvo na Live? A live vai ficar guardada aqui no GTV. Então vocês podem dar uma olhada lá. Eu posso tentar fazer uma lista. Eu tenho, na verdade, uma lista que eu acabo passando para as minhas clientes, né? Tô adaptando, tô aumentando essa lista, que eu acho que a MAC, apesar de ser... por exemplo, ela é um bom exemplo, porque ela tem uma coleção muito grande de batons, então é muito fácil você pensar em uma loja e testar. Então ela acaba sendo um bom exemplo pra você comprar em outras marcas depois, sabe? Mas ela vai ficar gravada, tá, Maitê? Então, eu quero mostrar pra vocês o poder da maquiagem, né? Então, eu vou começar com a nossa linda e maravilhosa Marina Rui Barbosa, que eu amo utilizar ela como exemplo. Vou tirar um pouquinho aqui Não, acho que vou deixar os comentários. Se vocês tiverem pra me utilizar e ver a imagem, por favor, me avisem, tá? Então, a gente tem a nossa Marina Rui Barbosa. A Marina Rui Barbosa, a maioria das consultoras, que assim, eu nunca fiz o teste nela, né, gente? Não tem como saber, só por foto é impossível. Mas a Marina Rui Barbosa tem muitos resquícios de quem é Primavera. A Primavera Clara, inclusive, como eu. Só que ela é ruiva e não quer dizer nada, tá, gente? Não significa que ela sendo ruiva, por exemplo, ela tem que ser outono. Muita gente confunde achando que ela, por exemplo, é outono, mas não é. Então, a Marina Rui Barbosa, uma das características dela, com certeza, é porque ela fica muito bem com os tons considerados mais neutros para quentes, principalmente quentes. Então, se vocês olharem do lado onde ela tá usando uma maquiagem azul, vocês conseguem perceber que ela ficou até mais pálida? O cabelo dela, tudo bem, gente, tem questão de iluminação de foto, etc. Mas assim, tem algumas coisas que a maquiagem, ela faz essa diferença, sabe? Então ali ela tá usando, o blush ela tá meio que certo, porque ela tá usando o blush considerado mais pêssego, que fica muito bom pro subtom dela. Mas ela tá usando uma maquiagem mais fria, né? Um tom de azul mais frio. Então, ali mostra ela continua linda, mas a beleza dela tá muito mais evidenciada e mais valorizada na outra imagem, onde ela tá usando os tons mais pêssegos, corais, alaranjados, aquele rosa, aquele gloss. Ela tem a questão do brilho, a pele dela é muito também puxa pra brilhosa, os brincos dourados, né? Colares dourados, então o olho dela fica até mais claro, vocês estão percebendo? Tipo, o olho dela deu até a cor que já é clara, ficou mais clara ainda. Então, valorizou mais a beleza dela, parece que fez mais uma harmonia. Enquanto no outro lado a gente fala, nossa, que linda aquela maquiagem azul. Do outro a gente fala, nossa, que linda que a Marina Rui Barbosa tá. A gente não tá falando tanta maquiagem, né? A gente só tá falando, nossa, como ela tá linda, sabe? Então, isso mostra muito o poder da maquiagem. O quanto ela pode te valorizar muito quando você sabe utilizar bem esses subtons, essas cores mais certas pra você na maquiagem, cabelo, etc. Outra coisa, outra imagem também da Marina Rui Barbosa, que ela está linda em todas. E aí eu quero mostrar pra vocês, inclusive, ter o tom de vermelho, né? Então a gente tem um primeiro onde ela tá usando um vermelho mais aberto, um vermelho mais brilhante, um vermelho bem mais quente. Bem mais quente não, desculpa, com tons de pink, pelo contrário. Com tons mais rosados, mas ele é bem aberto, ele é bem brilhante. Ela tá linda na foto e a gente consegue ver o batom de longe.
O outro, ela mostra bem os contrastes, que na verdade ela não tem muito, porque a Marina Rui Barbosa naturalmente não tem muito contraste. Ela tem as cores dela, de pele, de cabelo, etc., muito próximos. Provavelmente ela tem de médio a baixo contraste. E ali eles colocaram batom, além de muito escuro, de profundo, eles colocaram batom bem frio também. Ele é um vinho, né, mais forte também, bem frio. Que aí a gente também consegue dar uma questão de até de poder pra ela, né? Ela fica com uma cara de... Até o tipo de cabelo que eles colocaram, também eles trouxeram a cor dela mais profunda, não tão pra alaranjado. Ficou uma cor mais forte, de profunda, né? Então ela ficou aquela mulher, aquele poderosão. Apesar dos dois lados, no outro ela tá quase uma menininha, uma fada. E os dois ela tá com decote, vocês estão percebendo que ela tá com decote enorme. Só que ela fica mais mulherão do meio do que a do outro. E que ela parece quase mais uma fada, um anjo, assim, eu não sei explicar. E aí ela tá com as cores mais próximas a, provavelmente, que é do primavera clara dela, sabe? De um primavera quente ou primavera clara, que são os tons que deixam, que valorizam mais a beleza dela, né? E aí, vou colocar outro exemplo. A primeira... Eu esqueci o nome dela agora, gente. Como é que é o nome dela? Aquela... Casada... esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Se alguém lembrar, por favor, fala aí. Mas o lado onde ela tá com a maquiagem, com maquiagem bem escura nos olhos, o tom do loiro nela, né, da descoloração dela, provavelmente ela parece a Mariana Hills, isso mesmo, obrigada. Mariana Hills. Então, Mariana Hills, eu acho que ela é uma outono. Eu tenho quase certeza que ela é uma outono. Então, ela tá usando um batom super laranja, bright, como se fosse um batom de primavera, sabe? Os olhos dela, ela usou um olho bem preto, bem escuro. O cabelo dela tá muito amarelo, sabe? Tá um loiro, né, com detalhes de cor de loiro muito amarelo, quase, meio que muito quase... Ele ainda é meio quente, mas é um quente quase frio, provavelmente ele tá quente só por causa da iluminação, se vocês perceberem, ela tá toda amarela. Então, provavelmente esse tom do cabelo que tava dela, na verdade, era mais frio e ficou amarelo por causa da iluminação. E aí, do outro lado, a gente tem as cores que parece que tem mais a ver com ela, sabe? Que é a mesma, pra quem conhece a Liliane, tipo, a Liliane é uma outono, então eu acho que ela tá mais próxima do outono, sabe? Então as cores, ela tá bonita, nas duas ela tá linda, né, gente? Mas eu acho que ela tá bonita e ela tá bonita, ela não vai falar da maquiagem dela, tá falando do batom que do nada apareceu ali na boca dela, sabe? Um batom diferente. A beleza dela tá mais harmônico, o cabelo dela mais escuro, mantendo ela, acho que ela tem de médio a baixo contraste também, as cores são muito próximas, a pele dela não é tão clara, o cabelo super escuro, então ela tem de médio para baixo contraste, provavelmente, e aí ela usou um batom mais quase, seria perto do nude dela, né, então tá mais harmônico com o rosto dela. E aí a gente também tem mais um exemplo de cabelo agora, que eu quero explicar especificamente pra vocês, apesar da maquiagem também tá influenciando aí. Então a gente tem um tom, os dois tons são ruivos, então pessoas, né, que querem muito ter o cabelo ruivo, Aline, eu queria ficar ruiva, mas aí depende muito do subtom, né, da temperatura daquele ruivo e da profundidade daquele ruivo e da intensidade daquele ruivo. Então a gente tem de um lado um ruivo quente e mais claro, né, que seria com uma intensidade menor, né, com uma profundidade menor, desculpa. E aí a maquiagem dela também tá muito próxima, né, a maquiagem dela tá meio que ornando, ela tá toda clara, etc. E a gente tem um tom de cabelo de ruivo frio, né, vocês podem ver até que parece que realmente tem roxo na fórmula, sabe, azul na fórmula. Ele é mais escuro, ele é mais profundo, né, ele é mais forte. E ela também fez a maquiagem dela com mais contraste, né, ela colocou um batom também com mais intensidade, e eu acho que ele tá um pouquinho quente pro que ela deveria estar usando, podia ser mais vinho ainda, né, podia ser com mais pigmentação azul, pra ficar mais harmônico ainda. Então a gente consegue ver bem a diferença das cores e o quanto isso influencia no nosso rosto. Eu acho que pra beleza dela, o quente e claro faz muito mais sentido do que o frio e profundo. Só que o frio e profundo, se ela estivesse fazendo um personagem que dependesse dessa característica de mostrar uma pessoa talvez mais forte, sabe? Que trouxesse essa imagem
de mais poder, não sei, de maior vontade de ser uma vilã na história, talvez ela faz muito sentido, né? Ela ter utilizado essas cores. E eu acho que é isso, gente. Tô com 54 minutos, daqui a pouco já acaba. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Quero saber o que vocês acharam, se ficou mais alguma dúvida com relação a isso. Eu hoje acabei utilizando, como eu falei pra vocês, o azul marinho faz parte da minha cartela, que é a cor mais escura da minha cartela, uma das mais escuras da minha cartela. Não tenho preto, porque eu tenho características de maior primavera clara, nessas cores mais claras. Mas eu amo usar o amarelinho quando eu quero trazer essa questão de um poder maior, sabe? E o batom a mesma coisa, porque eu queria chamar a atenção hoje de vocês, eu queria que vocês levassem em consideração a minha comunicação, sabe? O que a minha boca tá passando pra vocês. E eu quero dizer pra vocês que nem sempre vocês precisam usar só as cores que há, porque eu sou quente, só vou usar as cores quentes. Eu acho que o legal que eu tento passar pra todo mundo é quanto mais informação você tiver, porque quanto mais conhecimento você tiver sobre aquele assunto, mais liberdade de escolha você vai ter. Então você vai saber quando utilizar essas cores de forma mais pensada, né? De uma forma mais... Enfim, buscando meio que o resultado que vocês querem. E às vezes só vai porque gosta mesmo, gente. Só vai pelo feeling de vocês, que hoje vocês querem usar e vocês usam, né? Tem alguma pergunta, algum comentário pra fazer? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Vocês gostaram do conteúdo? Me avisem, que eu vou ficar muito feliz. Lembre de mandar os coraçõezinhos, que eu vi vários coraçõezinhos durante a apresentação. Eu agradeço, porque ajuda demais aqui a continuar fazendo conteúdo pra vocês. E eu acho que é isso, gente. Se vocês ainda quiserem, tiverem alguma dúvida, me avisem. A Maitê pediu a lista, né? Maitê, eu vou deixar gravada aqui a live, mas de qualquer jeito eu vou tentar criar. Eu tenho a lista que eu acabo passando para as clientes, mas eu posso pelo menos esses batons, que eles já ajudam muito vocês a entenderem o que é frio e o que é quente. Se vocês forem na MAC, vocês conseguem pelo menos ver eles em pessoa, né? Em person, que eu ia falar, pessoalmente, desculpa, em pessoa. Pessoalmente, então eu posso deixar isso em algum lugar, pelo menos esses que eu escolhi, que eu acho que eles são legais pra ver diferenças, assim. E aí pode ajudar vocês ainda na MAC ver isso pessoalmente, né? Tô abobada que sofria. Jana, se você é fria, isso significa que você pode ter cabelos platinados, se você quiser. Você pode ter o cabelo no olho bem claro. Eu amei, adoro esse assunto e estou tentando descobrir o meu tom. Lud, às vezes é meio difícil mesmo de descobrir, mas essas três características, essas três sugestões que eu dei pra vocês já dá alguns indícios, já ajuda um pouco a saber, né, qual é o subtom e que talvez fique melhor entre vocês. E outra coisa legal é vocês passarem o batom, tirarem uma foto de vocês, daí sempre, se possível, perto da janela, vendo tipo a luz natural, e depois fazerem comparação, e aí vocês vão olhando a foto, e aí vocês veem qual que vocês percebem que se sente melhor com ela ou não. Eu gostei muito, Nina, gostei muito do conteúdo, usava muito mais gloss do que batom, mas eu sou apaixonada por batom. Eu também, antes era muito mais gloss, mas batom secos, vou descobrir meu tom, isso mesmo. Ai, que bom, gente, fico muito feliz. Então, lembre de passar esse conteúdo para quem vocês acharem que vale a pena, que ia gostar dessa informação. Eu vou deixar aqui no IGTV gravado e também depois eu vou subir lá no YouTube. Esses conteúdos devem ficar por um período ainda, gente. Provavelmente o mês de setembro todo ele vai ficar, mas eu depois devo retirar do ar depois de um tempo. Então aproveitem, porque é um conteúdo muito bom, conteúdo de valor mesmo. E, enfim, eu quero agradecer de novo a participação de todo mundo e a gente se vê com certeza na próxima. Lembrem que talvez deve mudar, talvez não, vai mudar o dia, tá, gente? E eu vou passar as informações pra vocês daqui pra frente, quando vão acontecer as aulas no mês todo de setembro, tá bom? Um beijo, obrigada, gente, por estarem por aqui. A gente se vê na próxima.